Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Vilar, eu sou professor no Departamento de Ciências Exatas da UFPB e gostaria de começar essa apresentação que a gente vai conversar sobre o desenvolvimento de software em equipe utilizando o GitHub. O intuito é que nessa apresentação você consiga criar seu projeto, começar a compartilhar código com a sua equipe utilizando a ferramenta GitHub. Inicialmente, vamos passar sobre alguns conceitos preliminares. O GitHub ele utiliza como tecnologia de controle de versão Git, que é um controle de versão peer-to-peer diferente dos controles SVN e CVS, que tem um modelo cliente-servidor. No Git a gente consegue trabalhar peer-to-peer, ou seja, enviando o código do desenvolvedor direto para outro. No entanto, a gente não vai explorar essa característica do Git porque nós vamos voltar um pouco ao modelo centralizado que é o GitHub. E o GitHub ele vai atuar como esse nó central, onde vai ser o intermediário quando um desenvolvedor precisar passar código para o outro. Mas nada impede que também essa mesma abordagem evolua para uma abordagem peer-to-peer. Um conceito bastante importante no Git é o repositório. A gente a pasta, o diretório onde você consegue desenvolver o seu projeto e enviar o código, as alterações que estão sendo feitas paralelamente. Esse código, nesse recurso qualquer, pode ser compartilhado com outros desenvolvedores que estejam trabalhando no mesmo projeto. Então, basicamente, a gente diz que nós temos um repositório local na nossa máquina e alguns repositórios remotos que são nossos colaboradores do projeto. E um desses virtuais colaboradores seria o GitHub, que é um repositório remoto que está lá hospedado na nuvem. Você tem a opção de contratá-lo bem simples, usando uma abordagem de software como serviço. E lá no GitHub a gente tem várias formas de acesso. Posso utilizar um par de chaves primárias e pública para por SSH fazer o compartilhamento do código. Mas também existe uma forma de eu acessá-lo através de login e senha. Tá? Mas o nosso foco nessa apresentação é basicamente dar uma geral nos conceitos preliminares do GitHub. A gente vai usar algumas limitações. Vai ser um projeto Java simples, no Eclipse, embora possa ser usado em qualquer linguagem, qualquer IDE. Para habilitar o Eclipse a trabalhar com Git, a gente vai usar o plugin Git. E o acesso vai ser o menos protegido, que é o acesso por login sem, mas exatamente a gente não quer, como o foco dessa apresentação não é segurança, a gente quer simplicidade. Para que você comece a trabalhar com GitHub, nós vamos usar o acesso através de login sem. Ok, vamos começar. Primeiro a gente precisa ir lá no GitHub e configurar, criar o nosso repositório. Eu vou abrir aqui a tela do GitHub. Está aqui o site principal. E tem aqui um botãozinho verde que é para criar um novo repositório. Minha conta é Rodrigo Vilar. E eu vou dentro dela criar um repositório chamado exemplo. Tá? Você tem a opção de dar uma descrição se quiser do projeto. E ele pode ser um repositório público ou privado. O GitHub trabalha com repositórios privados se você tiver uma conta paga. Para as contas gratuitas você só pode criar repositórios públicos, ou seja, tudo que você estiver compartilhando lá vai poder ser acessado através de open source. Você tem agora no GitHub essa opção de já inicializar o repositório com um arquivo README. Isso é interessante porque simplifica um pouco o passo a passo de criação do repositório, porque ele já vai estar povoado com alguns arquivos. Além disso, você pode adicionar um arquivo .gitignore, é um arquivo oculto do projeto, mas que ele representa as pastas que devem ser ignoradas, não devem ser enviadas para o controle de versão. Por exemplo, em Java a gente pode dizer que a pasta bin não vai ser compartilhada. Então a gente vem aqui e escolhe o template do nosso projeto, no caso aqui vai ser um projeto Java simples. Eu escolho, ele vai criar um gitignore básico. Depois disso é só criar o repositório. E está aqui o repositório criado. O endereço dele é esse. Vai ser esse endereço que a gente vai utilizar para baixá-lo no Eclipse. E nós vemos aqui o conteúdo dos arquivos, o gitignore e o readme.md, que aqui ele é exposto como tipo um wiki, uma linguagem de marcação que ele formata automaticamente. O readme do projeto pode ser a explicação inicial do propósito do seu projeto. Beleza.
Próximo passo, nós vamos agora compartilhar o repositório com nossos colaboradores. Aqui vamos rapidamente, é bem simples. Dado que eu estou na conta do usuário Rodrigo Vilar, eu quero dar acesso a outro usuário para também escrever nesse mesmo repositório. Isso é muito simples, a gente vem aqui dentro do repositório na aba Settings e Collaborators. Com isso a gente pode aqui colocar o login do nosso colaborador. No caso aqui eu vou usar o usuário Rodrigo NN, sou eu mesmo, mas é uma outra minha conta, conta paga. E eu estou aqui adicionando esse usuário, também vai ter permissão de escrever no mesmo repositório do outro. Ok, vamos voltar lá no repositório. Acabou de chegar o e-mail na conta do Rodrigo NN dizendo que foi liberado o acesso para ele. Então basicamente era isso que a gente tem que fazer no GitHub. A gente vai voltar lá apenas para ver o que está acontecendo no repositório. Agora vamos lá para o Eclipse. Primeiro a gente tem a instalação do plugin Git. Vamos abrir aqui o Eclipse. Como é que você sabe que você tem ou não tem o Git? Se você tem uma perspectivazinha que tem esse ícone do Git Repository Exploring, você já tem o Git instalado. Caso contrário, ele não tem. Você pode também verificar aqui nessa lista de perspectivas. Caso você não tenha, você pode vir aqui no menu Help, Install New Software. Ele vai abrir uma janela de instalação. Se eu não me engano, eu já tenho aqui o link do Git. A URL que você digita é essa, download eclipse.org/git/updates. Ok, vai aparecer as opções aqui dentro do Git que você pode instalar. Tem algumas coisas que você pode instalar, mas nos interessa apenas esse componentezinho aqui, o Eclipse Git. Os demais você não precisa marcar, o source code, integração com Mylin, não interessa para nós. Você marca e vai dando Next até concluir a instalação. E depois reinicia o Eclipse e ele vai estar com o plugin instalado. Como nós já temos instalado, eu não vou repetir esse passo a passo. Ok. Próximo passo, a gente vai agora abrir a perspectiva Git Repository Exploring. E lá nós podemos ver que ele tem algumas opções. Eu posso clonar um repositório Git. Mas antes de fazer isso, eu vou voltar lá no meu repositório e vou copiar aquela URL que ele me deu. Essa aqui é a URL para acessar o meu repositório por HTTPS. Copiei. Vamos voltar lá no Eclipse. E agora eu posso dar um clone. O que é uma operação de clone? É criar um repositório local. Criar um repositório local do meu projeto com uma cópia exatamente igual que tem lá no GitHub. Então nós vamos clonar. Como já está na área de transferência copiado, ele já sabe que a gente está querendo fazer um clone. A única coisa que eu vou adicionar aqui é meu usuário e senha para poder ter permissão de escrita no repositório remoto. Vamos lá, damos Next. Ele vai falar, branches são ramos de desenvolvimento que a gente pode ter no mesmo repositório. No caso aqui a gente vai limitar essa apresentação a usar apenas um branch master. Afinal eu explico mais sobre isso. Na próxima tela ele me mostra o diretório onde vai ser copiado clonado esse repositório. Essa pasta é bem interessante, a gente tem que lembrar dela para depois, mais um passo à frente, a gente voltar a ela. Então clicamos aqui Finish e o código está sendo agora baixado. E ele vai mostrar como ficou aqui na minha pasta local. A gente tem essa visão aqui de Working Directory, é onde está o código propriamente dito. Basicamente aqueles dois arquivos, o gitignore e o readme.md. Aqui. Só que no caso o projeto Eclipse, o projeto Java Eclipse ainda não existe. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui sobre o Working Directory e fazer Import Projects, usando isso aqui, ó, o assistente de novo projeto. Porque no caso precisa ser criado o projeto Java, ainda não existe. Clicamos aqui projeto Java. Próxima tela, colocamos o nome do projeto. Pode ser, por exemplo, exemplo maiúsculo. E em vez de deixar ele usar a localização default dentro do workspace do Eclipse, a gente vai
alterar para usar a mesma pasta onde a gente baixou o repositório. No caso aqui, Rodrigo Git exemplo. Então colocamos a mesma pasta e depois, damos next no projeto, na criação do projeto. Ele está criando, demora um pouco. Pronto, agora ele abre a tela mostrando que vai criar uma pasta src no projeto e que a saída do projeto, as classes compiladas vão ser gravadas aqui em exemplo bin. Ok, finalizamos. E o projeto está criado dentro do Eclipse. Tá aqui o arquivo readme. E o arquivo .gitignore não aparece porque ele é um arquivo oculto. Né? Okay. Então nós instalamos o plugin Git, clonamos o projeto e importamos o projeto no Git. Lembrando que o importante é que o projeto Java esteja na mesma pasta do repositório Git. Próximo passo, nós vamos agora começar a trabalhar em equipe. Então, a primeira coisa que eu faço é algumas alterações. Eu posso, digamos, eu sou o criador do projeto, vou criar a primeira classe. Vamos criar aqui uma classe cliente. Ok, na pasta ABC. Tá, aqui é a classe cliente vazia. E o Git ele me mostra aqui que essa classe, mostra uma interrogação aqui na classe, no pacote, na pasta, porque essa classe aqui ainda não foi adicionada. Então eu posso clicar na classe ou na pasta e adicionar no controle de versão. O controle de versão eu não conhecia esse arquivo, então a gente coloca aqui team add to index. E agora tá aí a marcação de que no próximo commit, o commit é um pacote que a gente cria com alterações. Então no próximo commit que eu for fazer, essa classe cliente ela vai ser adicionada no projeto. Então vamos aproveitar e já fazer esse commit. Team commit. E no commit eu preciso dizer uma mensagem do que eu estou fazendo. Criação da classe cliente. Ok. Ele está me pedindo para adicionar aqui o gitignore e a classe cliente.java. Eu não vou adicionar nem o .classpath, nem o .project, são arquivos específicos do Eclipse. Isso varia de projeto para projeto, na verdade de computador para computador, então acho que não vale a pena colocar esses arquivos no controle de versão. Tá, então vamos prosseguir, fazer o commit. Pronto, agora a nossa tela mudou. Nós vemos agora que já tem um símbolozinho dizendo que a classe cliente ela já está dentro do sistema de controle de versão. Mas, olha que coisa interessante. Aqui no nome do projeto tem o nome do repositório, o branch que nós estamos utilizando, que no caso é o master, e essa setinha para subir com o número 1. Significa o quê? Dizendo que existe um commit que falta ser enviado para o servidor. Mas eu não já fiz o commit? Mas no Git o commit ele tem um sentido um pouco diferente do commit do SVN e do CVS. O commit ele é feito no repositório local. Lembre-se, nós temos uma cópia do repositório localmente. Ele é um controle de versão completo no repositório local. E esse repositório local precisa ser sincronizado com o repositório remoto, que é o GitHub. E a gente não faz isso no commit. Tá? Eu posso inclusive fazer vários commits, fazer 10 commits aqui localmente e não enviar nada para o servidor. E só enviar todos de uma vez só. É o que eu vou fazer agora. Clico no projeto, team, e agora nós vamos enviar para o servidor através desse comando aqui, push to upstream. Então ele vai pegar todos os comandos, os commits que tiverem pendentes, que tiverem acontecido no meu repositório local, e agora eu vou enviar para o GitHub, no caso que é o meu servidor remoto. Aperto aqui a minha senha. E agora ele mostra um relatório aqui dizendo que enviou o commit de criação da classe cliente para o servidor remoto. Adicionou a classe cliente e alterou a classe .gitignore. Ok? Ok. Então, a gente vai agora abrir lá o GitHub e verificar se essa alteração chegou lá. Tá aqui o projeto.
Vamos carregar a página. E agora apareceram novos arquivos. CRC, pasta, ABC e cliente, exatamente o código que a gente tinha lá. Certo? Opa. Vou voltar aqui novamente para a nossa última tela. Então, fizemos os commits locais. Fizemos um push enviando o código para o GitHub. E agora nós vamos fazer o caminho contrário. Nós vamos desconectar daquele usuário Rodrigo Vilar e vamos usar o colaborador Rodrigo NN. E ele não vai apenas ler o código, ele vai fazer fetch. Me desculpe, na verdade nós vamos usar o outro usuário para contribuir com o projeto. Ele vai fazer push do lado dele. E nós vamos voltar depois ao usuário original, que era Rodrigo Vilar, e ele vai pegar as alterações que o segundo usuário fez. E para receber essas alterações ele vai fazer o fetch. Vamos lá. Então estou aqui com o usuário Rodrigo NN. Certo? Também está atualizado aqui o código dele. E nós vamos criar um repositório para ele. Lá no Git. Adiciona o clone, pode também ser feito por esse botãozinho aqui. Mesma URL. Nós vamos aqui usar agora o outro usuário com a senha dele. Branch Master. E aqui a gente vai usar um repositório local diferente. Vou botar o exemplo NN. Tá? Para mostrar que são dois repositórios diferentes. Aqui também nós vamos criar o projeto. O Work Directory nós podemos ver que já tem a pasta SRC, ou seja, já está atualizado. E agora nós vamos importar um projeto do mesmo jeito. Isso é como se fosse, digamos que você compartilha o que a gente fez até agora, era o primeiro usuário, o criador do projeto. E agora nós vamos, em cada máquina do colaborador, como é que ele vai configurar o seu repositório local. Então nós vamos usar a mesma ideia do Use New Project Wizard. Ok. Finish. Então, novamente criamos um Java Project. E cada um vai colocar o nome. Para evitar conflito aqui eu vou dizer que é o exemplo NN. A localização é a mesma localização do repositório. No caso aqui, /git /exemplo NN. E agora nós vamos para a próxima tela. Criar a pasta CRC já existe, na verdade. E finalizamos a criação do projeto. Está aqui o outro projeto. Um com o usuário Rodrigo Vilar e o outro com o usuário Rodrigo NN. Na sua máquina, no caso, não vai existir isso. Vai ser só um dos projetos. Mas aqui eu estou usando paralelamente para simplificar, como mostramos a interação entre usuários diferentes. Eu vou vir aqui no usuário Rodrigo NN e vou fazer alguma alteração aqui no código. Por exemplo, eu vou adicionar um comentário. Aqui essa alteração. Quando eu faço isso, ele marca que agora o arquivo já está no controle de versão, mas ele tem esse maior que aqui representando que ele foi alterado. Então nós vamos aqui clicar na raiz do projeto e fazer um commit para enviar essa alteração para o GitHub e posteriormente para o outro usuário. Tá aqui a alteração e o nome do arquivo que eu quero enviar. Aqui feito commit, como foi feito previamente, mostra que tem um commit pendente para subir. Agora nós colocamos em team push to upstream para enviar para o GitHub. Ok. Se a gente olhar lá no GitHub, vai aparecer lá a alteração no arquivo cliente.java. Ok? Beleza. Só que essa alteração está lá no GitHub, está no meu repositório Rodrigo Vilar remoto,
Mas o meu repositório local não tem essa alteração ainda, né? Então, como a gente vai integrar esse código? Primeiro a gente tem que vir aqui em Team, Fetch from Upstream. Então, na verdade, o Push é quando eu quero enviar código para o GitHub, e o Fetch quando eu quero receber código do GitHub. Então, você vai fazer isso, Fetch from Upstream. Tem lá a segunda alteração, é o commit que eu estou recebendo. Então, ficou aqui essa setinha me indicando. Só que existe um detalhe, não é apenas fazer o fetch. O fetch, ele faz o seguinte, é como se... Deixa eu voltar aqui no repositório Exploring para eu explicar uma coisa a vocês. Nós temos aqui, esse é o repositório do usuário Rodrigo Vilar. Então, eu tenho o meu Working Directory, que é o meu repositório local, onde eu estou trabalhando. E eu tenho uma seção aqui chamada Remotes, que é como se fosse cópias dos repositórios remotos. Tá? Então, quando eu dou fetch, o código que estava lá no GitHub está vindo para esse remote chamado Origin. Então, eu estou com o meu código ainda original, tá? O meu código atual, que é o Working Directory, o código que eu estou trabalhando. E eu sei que, quando eu fiz o fetch agora, eu sei que no GitHub houve uma alteração. Ela está aqui no Origin. Eu preciso pegar as alterações e jogar para o meu Working Directory para eu poder começar a trabalhar com elas. Então é o que a gente vai fazer agora, para pegar o que está lá no Origin e jogar no meu Working Directory, que é onde está o projeto. A gente vai vir em Team, Merge, e a gente, atualmente, eu estou onde está o vizinho de OK, está no Master, que é onde eu estou trabalhando, mas eu quero agora. Eu não estou trabalhando no Origin Master, mas eu quero puxar o que tem lá. Tá, então a gente vai lá e faz o merge. E ele vai adicionar aqui esse commit segunda criação. E agora pronto, o meu projeto está mais sem reclamações. E eu vou mostrar aqui, abrir o arquivo cliente.java. E ele mostra exatamente o código atualizado. Ok? Então, basicamente, quem precisa fazer alterações, revisando, né? Faz team, commit, realiza os commits. Depois que está feito o commit, faz push to upstream, para mandar para o GitHub as suas alterações, os seus commits. Okay, isso é o usuário que está enviando alterações. Depois, quando você precisa receber as alterações dos outros usuários, você vai em team, fetch from upstream, e depois do fetch, você faz o merge e escolhe o Origin Master. É isso. Esse é o nosso procedimento para trabalhar em equipe no GitHub. As limitações dessa apresentação são as seguintes: a gente não lidou com a questão de branches, a gente ficou usando o branch master, não é indicado, não é uma boa prática do GitHub, a gente cria branches para trabalhar a parte, e só quando a coisa está realmente consolidada é que a gente joga no master, mas eu não falei desse assunto aqui. Existe uma questão muito importante que são também os conflitos, quando duas pessoas paralelamente elas terão o mesmo arquivo. Então, quando a gente for fazer o merge, vai dar problema. Então, tem que resolver conflitos. E também a questão da autenticação por chaves. O normal é que se use o GitHub com chaves, um par de chave pública e privada. A gente utilizou o usuário e senha aqui, não é a forma mais segura. Quem sabe fica para próximas videoaulas resolver essas limitações. Muito obrigado pela atenção. Qualquer coisa, qualquer sugestão, podem me enviar. O e-mail é rodrigovilar, tudo minúsculo, @dce.fpb.br. Obrigado novamente e até a próxima.